Salve, salve, torcedor Alviverde, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal Verdão News. Trago para vocês mais um vídeo com algumas informações a respeito do Verdão, esse pós-jogo no qual empatou com o Corinthians nesse clássico derby, e a mídia analisa aí bastante coisa a respeito desse jogo. Eu vou trazendo para vocês um corte de ESPN. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo aí e vamos para o vídeo. Do derby, na temporada, foi vencido pelo Corinthians. Ah, mas que jogou melhor, que finalizou mais, que teve mais chance. O Abel ontem estava lá reclamando da sorte. Mas a sorte e o futebol, esse ano, foram do Corinthians. O Palmeiras tentava ontem amenizar um pouco as derrotas no Paulista e na Copa do Brasil. A eliminação na Copa do Brasil e a derrota no Campeonato Paulista. Não conseguiu. Então, no final das contas, adianta jogar melhor? Adianta ter mais finalizações, ter mais volume de jogo? Não adiantou porque não ganhou o jogo e não conseguiu amenizar. Então, termina o ano com o Corinthians, nesse duelo particular, melhor que o Palmeiras. E o Palmeiras tem uma liderança a disputar, né? O Palmeiras está disputando o título, na medida em que o Flamengo... O Palmeiras pode ser campeão brasileiro da Libertadores ainda. Na medida em que o Flamengo não ganhou do Grêmio, era uma oportunidade contra um adversário esfacelado, porque o Corinthians estava esfacelado, né? Estava com um volante de lateral, estava com nenhum volante mais para botar em campo, estava com 6 desfalques até o fim do jogo, estava desfalcado nas 2 laterais. Então, acho que o Dorival tem razão nesse sentido. Foi um jogo de resistência. E assim, eu concordo com a leitura. Acho que o Palmeiras foi muito superior ao Corinthians no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Palmeiras poderia ter conseguido uma vitória tranquila ali. Na segunda etapa, acho que tem as melhores chances, mas já não produz tanto. Acho que o Palmeiras até sente o gol sofrido mais uma vez na bola aérea, né? Engraçado, porque o histórico recente do time do Abel era sempre aquele gol de escanteio, com o Murilo, com o Gustavo Gomes, nos derbys. Teve derby que fez 2 ou 3. E agora a situação se invertendo. Mas o sentimento de frustração para o palmeirense é muito grande, porque... tem a questão do histórico do ano, que acaba sendo negativo. Só que, assim, eu não acho que também isso pode ser tão pautado pro lado do Palmeiras, que hoje a gente estava falando. O time tem chance de lutar ainda pela conquista da Libertadores e do Brasileiro. Se ganha um dos dois ou os dois, essa história do derby fica em segundo plano. Mas está marcado. Mas está marcado, lógico. Mas é muito mais... O Abel tem falado isso. É muito mais importante ganhar um título do que ganhar o Clássico. Agora fica, porque não tem mais derby. Mas, Por exemplo, o Paulista. Tinha torcedor que estava pesando mais uma eliminação para o rival do que um possível título no final do ano. Mas já passou. Mas ontem, pensando no Campeonato Brasileiro, são 2 pontos que o Palmeiras deixa de ganhar que poderiam ter colocado matematicamente na liderança naquela questão dos pontos perdidos. Sim, exato. É isso. Então, por isso que mas por isso que a gente está falando de um Palmeiras que lamenta o volume e jogar melhor. Brasileiro. Mas agora morre hoje, na segunda-feira, aniversário do Corinthians. Morre hoje. No caso do Paulista, por exemplo, Paulista tinha perdido o Paulista. Aí ficou aquela bomba relógio ali. Na hora que perde a Copa do Brasil, aí lembra do Paulista. Aí carrega. Agora não tem mais o que carregar. Acabou esse negócio de derby. Que eu digo, acabou, mas acabou mal. Assim, é incômodo para o torcedor do Palmeiras. Lógico que é, ainda mais por tudo que representa, o dado que você trouxe também, Só que assim, ele não pode ser um negócio de vir e começar a pesar a cabeça de um time que se encontrou com essa formação com 2 atacantes, que tem boas perspectivas. Então não dá pra... Assim, lógico que é incômodo, o torcedor do Corinthians vai tirar um sarro pelo ano e tudo mais do Clássico, mas não é o tipo de situação que afeta o trabalho do Palmeiras, que você... Que jogou melhor, né? Que jogou melhor. Só acho que faltou... Pode terminar. Eu só ia pontuar que assim, o que pesa muito também é justamente porque, até a gente falava antes na sexta-feira antes do jogo, esse para mim era o mais desnivelado do Clássico no ano. O professor lembrou muito bem as ausências. O Corinthians, como ele vence o Vasco, explorando os laterais, com a ausência dos seus principais jogadores. Aí, nesse plano, ele não tem nenhum dos 2 laterais. O Angileri fez um trabalho defensivo importante, mas ele não entrega a mesma coisa ofensivamente que o Bidu, que está num grande momento. Mateuzinho e Charles, a comparação fica ainda mais defasada. Ok, o Memphis voltou como titular, mas ainda sem o Yuri. Era um Corinthians muito desfalcado. A questão da semana de treino que o Palmeiras teve toda para preparar, não acho que é desculpa do Dorival, de fato. Teve um jogo de muito desgaste, muita intensidade contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Aí você volta. Então, assim, de todos os derbys do ano, esse era que o Palmeiras era o mais favorito para ganhar. E ele não ganhou. Mas era o de menos peso. Era o de menos peso, não é? Copa do Brasil e Paulista, que valia título. Acho que ele não tem... Pro Corinthians, por exemplo, assim, estava quase esvaziado. Talvez o de menos peso tenha sido do primeiro turno, que ainda não tinha desclassificação de Copa do Brasil.
de Corinthians e Palmeiras. Era um jogo ali de começo de campeonato. E que foi o único que o Palmeiras ganhou. O Palmeiras ganhou o jogo do primeiro turno. A única vitória nesse contexto de decisão, vai. E isso que era ruim ficou pior no jogo, quando o Corinthians perde o Ranielli. Ainda com o jogo a se disputar. Eu achei que o Palmeiras, ontem, teve tanto jogo na mão quanto teve, por exemplo, no jogo de ida da Copa do Brasil. É claro, o Corinthians vence o jogo, naquele gol do Memphis. Vocês podem me ajudar aí na cronologia. É que é tanto jogo que a gente mistura com o outro. Mas, cara, o Palmeiras teve Não, desculpa, foi 1-1 o jogo, né? Não, na ida o Memphis 1-0. Desculpa, o Corinthians teve o pênalti desperdiçado pelo Yuri naquela oportunidade. Mas, assim, o Palmeiras teve chance, faz o gol que é anulado. Exato. Na minha opinião, joga melhor que o Corinthians, mas acaba perdendo o jogo por 1-0. É o que o Eugênio tá falando. Né? Volume, não sei o quê, e perde o jogo. Tudo bem. Mas ontem... E aí o Piquerez toca a bola pra dentro. De novo. O torcedor do Corinthians não viu um Palmeiras acuando o Corinthians em Itaquera ontem, professor? Ontem, o primeiro tempo de ontem, de todos esses jogos que a gente está falando, foi o de maior superioridade do Palmeiras. Foi superioridade, mas o Corinthians estava o Palmeiras empurrou o Corinthians, gente, na arena. Mas no segundo tempo eu não achei tanto assim. No segundo tempo acho que foi já... Um jogo teve a chance mais aguda com o Maurício. Com o Palmeiras melhor. Não achei que tenha sufocado, empurrado, não. Palmeiras melhor no jogo, mas o Corinthians também ia. Corinthians... O primeiro tempo acabou 1-1 e o Corinthians não teve nenhuma finalização certa. Explica aí, matemático. Oswald. Foi do mas Explica, Oswald Souza. Não, olha só, não é certa, mas passou perto. O cruzamento que a gente viu agora, que foi na linha de fundo, com muito pouco não vira gol também. O pior de tudo, do ponto de vista do Corinthians, era como o Palmeiras entrava com facilidade, o Corinthians não achava os jogadores do Palmeiras dentro da sua área de defesa. No jogo de ida da Copa do Brasil foi assim. Também. Mas ontem, acho que por mais tempo no primeiro tempo. Eu acho que no segundo tempo, eu senti o Flaco um pouco afastado do Vitor Roque. Ele passou a jogar um pouco mais da direita pro meio, mas sem estar junto ali. E os dois funcionam juntos, um próximo do outro. Como a gente viu agora há pouco, teve uma tabela no primeiro tempo ali que acabou que o Hugo foi muito bem, tirou a bola do pé do Vitor Roque, mas os dois, a magia, a química deles tem funcionado na faixa central de campo, um perto do outro. E essa defesa do Hugo pega duas bolas que são fundamentais para o resultado. Espetacular, né? A identificação. Isso não era o pé bom do Maurício. E não só pelo lance do gol, também achei a atuação do Gustavo Henrique muito boa. Muito sólida, mais uma. Tá num grande momento. Cobrindo, inclusive, André Ramalho, que não fez bom jogo. E o que precisa do Garro, esse time do Corinthians, hein? E o Flaco tem uma bola no segundo tempo que ele coloca no meio das pernas do Henrique, que é sensacional. Mas aí ele jogando quase como um ponta-direita ali naquela jogada. Sabe qual é o problema desse empate? Lá em dezembro, o Flamengo com 85 e o Palmeiras com 83 pontos. Esse é o tipo de... Mas o Flamengo também tem 2 pontos que deixou para o Grêmio. O Flamengo ontem também deixou 2 pontos. E até um detalhe desse domínio que você falou... E era um jogo que ele foi muito mais dominante do que o Palmeiras foi contra o Corinthians. E até desse domínio que você falou, Suma, do Palmeiras no primeiro tempo, que me chamou muita atenção, é como o encaixe de marcação não deu certo muitas vezes para o Corinthians. O Felipe Anderson muitas vezes transitava conseguia criar... Fez um bom jogo, na minha opinião, o Felipe Anderson. O Lucas Evangelista, ele teve muita liberdade para editar todas as ações dentro do campo do Corinthians. Então, assim, o Corinthians teve muita dificuldade. Mas, assim, aí eu não quero ficar apontando também o dedo e falar... Porque os problemas eram muito grandes. O Corinthians estava com muitas limitações para pensar em outro tipo de jogo. Então, acho que o empate... é muito mais valorizado pelo Corinthians. Em termos de classificação, não é nem tão bom assim, né? Porque você está 4 pontos acima da zona de rebaixamento. Mas tem que encarar a realidade desse desnivelamento, do Palmeiras vir uma semana livre, o Corinthians não, com todos os desfalques, os momentos diferentes, o Palmeiras se encontrando com essa formação da dupla de ataque. Então, acho que o saldo acaba sendo muito positivo. É difícil para o torcedor do Palmeiras olhar para um ano em que passa dificuldades contra o rival e jogos que valem título, ou pelo menos título / eliminação, né, classificação, mas eu me apego a isso, a um Palmeiras que está cada vez jogando melhor, como disse o Tom, que encontrando uma nova formação agora com esses 2 atacantes, e repito, superior ao Corinthians nos jogos. É claro, o cara vai falar para mim e falar, pô, e aí? É o que o Eugênio falou, né? Dane-se.
Perdeu para o rival de Eu novo. não usei esse termo, eu usei outro. Essa eu usei. Mas assim, Nem esse. cadê a cabeça fria? E o coração quente. Cadê a cabeça fria? É curioso, porque das não vitórias do ano contra o Corinthians, essa foi a menos significativa. Né? Perdeu o título, perdeu classificação, mas a última impressão é a que fica. Foi a que sacramentou o ano do derby. Agora, para o Corinthians, isso é muito importante, porque na atual vida do Corinthians, esses confrontos com o Palmeiras ganham um peso que para o palmeirense, por exemplo, não tem. O Palmeiras está vivo em Libertadores. Professor, o ano do Pode Corinthians, ser campeão brasileiro. presidente empichado, com dívida, transferban, dívida que só cresce. Ontem ou antes de ontem foi divulgado a venda do Pedro, né? Isso, já não tem direito. A tal de porcentagem também, que não tem mais porque direito. A porcentagem já foi para o saco. Vamos combinar. Se não são as vitórias contra o Palmeiras, É isso, foi o que sobrou de o mais que seria do significativo. ano do Corinthians? Por isso também o barulho do pode corintiano ser. na orelha É do verdade, palmeirense. é verdade. Os memes, os grupos de WhatsApp. Talvez por isso, talvez não, né? Por isso de certa forma, uma indignação do rival, né? Em ver o corintiano nesse ano. É o tal campeonato à parte. Para todo mundo, o nível de concentração dos jogadores, o nível do torcedor diante da televisão, no estádio, no caso só tinha corintianos, é uma outra atmosfera. Agora, isso não é novidade para o Abel, né? O Abel lá em Portugal, o Sporting e Benfica era a mesma coisa. Os jogos envolviam também o Porto. Então, derby é isso aí, em todo lugar do mundo. Agora, o corintiano tem mais motivos para estar feliz nessa disputa à parte do que o palmeirense, isso é claro. E até pela diferença de investimento, de trabalho, de anos de trabalho. É mais fácil para o torcedor do Corinthians se apegar a um empate em casa, jogando pior do que o Palmeiras, com tanto recurso, né? Olha, quantos clubes, mesmo o Palmeiras é um exímio visitante, quantos clubes conseguem empatar com o Palmeiras mesmo jogando em seus domínios? É difícil, é muito complicado. Nesse sentido, o Corinthians tinha uma tarefa muito complicada ontem, né, e que conseguiu sair com um ponto ganho. Eu acho que o Corinthians ganhou um ponto ontem, não tenho dúvida disso. Vamos dar uma olhada em números dos derbys no ano, é isso? Números combinados. 7 derbys, certo? Você tem de cabeça, prof? Vamos dar uma olhada nos números? Se esse foi o ano com o maior número de jogos entre as equipes, acho que não, né? Não, porque jogava muito também amistoso. Jogo oficial, sim, porque antigamente você tinha só os jogos de tudo e retorno no Paulista, eventualmente jogava no Brasileiro, o Brasileiro era em Chaves, não tinha Copa do Brasil, então, obviamente, lá para trás você não vai ter 7 jogos oficiais. Lá em 99 e 2000 foram quantos? 4, 5? Teve 2 da Libertadores, né? 2 da Libertadores, 2 do Brasileiro. Paulista teve 5 porque eles fizeram a final de 99. Vou tentar puxar enquanto isso, Destrincha pra nós aí, Dom, o que os números falam desse ano. Palmeiras, média de posse, quer dizer, ações na área do rival. Olha isso, cara. O que define são os 2 últimos itens, sempre no futebol. Aí você tá igual aquele torcedor que falou. Bola na diferença rede. é o saldo de... Como que é o saldo de gols, né? Marcou mais do que fez, né? Bola na rede e marcou mais do que vitória. tomou. É isso. Cara, olha a diferença olha a diferença de finalizações. É um absurdo. É um absurdo. Olha isso, cara. 119 a 53. Os 6 primeiros itens são meios, os 2 últimos itens são fins. E aí, meio que entra muito a graça do futebol, né? A questão da imprevisibilidade, da possibilidade de que você tem de vencer mesmo estando inferior que o seu adversário. E nesse caso, a gente está falando de inferioridade de gestão, de elenco, de time... Acho que até o time titular, de certa forma, é nivelado. Mas de elenco, de pretensões na temporada... E para o torcedor, quando há também um momento em que há uma diferença tão grande de times, e aí o Palmeiras, até pelas conquistas, o Corinthians teve o fim desse jejum com o Campeonato Paulista, mas de títulos nacionais já faz tempo. Isso acaba pesando, acho que até mais para o Corinthians, a questão de você se impor diante do seu rival, já que você não tem conseguido disputar os títulos com tanta frequência. Por isso que, lógico, o torcedor do Palmeiras, e eu acredito muito nessa questão sagrada da rivalidade do futebol, o quanto que representa. Lógico que ele está incomodado quando ele olha essa tela, quando ele pensa no derby ao longo do ano. Mas eu acho que também não dá para ser tão taxativo em relação e impactar na vista que a gente faz, na avaliação que a gente faz em cima do Palmeiras,
Porque agora que é segunda-feira, olha para a sequência da temporada, você está falando de um forte candidato ao título da Libertadores, de um forte candidato ao título do Campeonato Brasileiro, de um time que tem se encontrado com uma nova formação. Então, assim, não dá para também você ficar batendo só nessa tecla e achar que está tudo errado por conta disso. O torcedor do Corinthians tem que muito comemorar, e eu concordo muito com o que você colocou, Suma, em relação... As vitórias, o derby acaba salvando o ano do Corinthians, tanto com o título paulista, com a possibilidade de título na Copa do Brasil, na questão da autoestima do torcedor, que olha o rival e fala, tá bom, vocês estão mais organizados, vocês têm um melhor elenco, mas de mim vocês não ganham. Então isso acaba pesando, mas acho que a gente tem que tomar cuidado na hora da ótica em cima do Palmeiras e achar que isso é, olha que decepção, tá tudo errado porque não conseguiu vencer o rival. Lógico que é um incômodo, mas o recorte maior, a análise maior em cima do trabalho vai muito além da questão do clássico. Uma tela dessa é impossível de se fazer, por exemplo, no basquete. Exato. Não vai ter uma tela dessa. Eu acho que em basquete. qualquer outro esporte, professor. Qualquer outro esporte. Qualquer outro esporte coletivo. Estou com o Donk. Mas o futebol é maravilhoso porque permite essas coisas, né? Permite essas situações. Agora, a verdade é... Foi frustrante, né, o resultado de ontem. Porque o empate equilibra as forças, então não tem a provocação, não tem a explosão da comemoração. O jogo terminou. Terminou, tá bom. Não ganhou, não perdeu e tal. Um derby como esse de ontem, que para a cidade, né? Qualquer lugar que você vai, a cidade está vazia, está todo mundo vendo o jogo e tal, um grito daqui, outro de lá, gol daqui, gol de cá. Aí quando terminou, terminou 1-1, né? Sabe? Não tem explosão. Foi bom. Foi bom, mas não foi o bom assim, cara, ganhei de novo. Nem o Palmeiras, fui lá dentro e ganhei de vocês. Joguei melhor. E o cara que não viu o jogo vai perguntar como é que foi. Você fala assim, um de pênalti e um gol contra. Então, frustrou. Porque a gente passou a semana construindo a expectativa para um jogo que seria legal se um dos lados tivesse vencido. Que aí você teria hoje, na cidade, aquela provocação, o torcedor saindo na rua com a camisa do clube, gozando o outro, procurando o outro, cadê você e tal. Eu vi camisas dos dois no metrô Então, hoje. mas aí... O palmeirense querendo se afirmar, mas o Corinthians ganhou de 1-1. Ganhou de 1-1. O Corinthians ganhou de 1-1. Foi frustrante. O resultado foi frustrante. Tivemos um jogo disputado. É isso, torcedor Alviverde. Esse foi o vídeo que eu para vocês com o corte do F360 do ESPN, todo o crédito aí. Trazendo para vocês algumas informações, análise da mídia desse pós-jogo do Palmeiras contra o Corinthians nesse clássico derby pelo Campeonato Brasileiro, no qual conseguimos extrair um pontinho depois desse empate, né? Aí com esse empate aí, o Flamengo também empatou, e ali do G4 ali, o único que venceu foi o Cruzeiro. Cruzeiro que tem 2 jogos a mais do que o Palmeiras, né? E acabou passando e passando a gente aí, e a gente ficou aí na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro, atrás do Flamengo e do Cruzeiro. Mas temos 2 jogos a menos que o Cruzeiro e um jogo a menos do que o Flamengo. Então temos que correr atrás de mais resultados, né? E agora com essa paralisação da data FIFA, vamos ficar aí praticamente 2 semanas sem ter jogos. Então vamos voltar a jogar aí no dia 13. O próximo agora dia 13, contra o Internacional em casa. Jogo muito importante, com certeza. Essa paralisação vai ser muito boa também para o Abel dar um descanso aos seus jogadores e acabar construindo algumas táticas novas. Tem a chegada do Andrés Pereira, que vai agregar muito valor a esse time do Palmeiras também. Com certeza a Abel vai encaixá-lo aí como no time titular. E essa paralisação agora vai ser boa poder fazer uns treinamentos já com ele e colocar aí, quem sabe, já estreando contra o Internacional. Então vai força máxima para esse próximo jogo. E com certeza eles vão conquistar esses 3 pontos contra o Internacional. E torcer aí para que o Cruzeiro e o Flamengo tenham um tropeço nos jogos de volta deles lá. E a gente consiga estar aí subindo nessa tabela do Campeonato Brasileiro. E vamos conquistar esse Campeonato Brasileiro aí, se Deus quiser. E temos também depois o joguinho contra o River Plate também, pela Libertadores. Um jogo muito importante. Depois desse jogo do Internacional vem o jogo contra o River Plate. Temos que conquistar também essa vitória. Estamos invictos na Libertadores. É um campeonato também muito importante. Seria de extrema importância conquistar também esse campeonatinho aí nessa temporada 2025. E vamos para cima, que estamos contratando bem. Temos um técnico aí excelente, né? O Abel vai fazendo um excelente trabalho à frente aí do Verdão. Com certeza vamos conseguir conquistar esses 2 campeonatos aí. Vamos torcer, vamos ter fé que vai acontecer. Mas é isso, trago vídeo para vocês todos os dias com informações a respeito do Verdão aqui no nosso canal Verdão News.
Todas as notícias do Palmeiras atualizadas vocês vão encontrar aqui. Não se deixe de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.